Olá pessoal, na videoaula de hoje de matemática nós vamos falar cotangente, secante e cossecante. Bom, e para entender um pouco melhor, eu vou mostrar onde que está a cotangente aqui no nosso ciclo trigonométrico. Então, eu tenho aí o meu seno e o meu cosseno. Eu vou abrir um ângulo alfa, ok? Que eu prorroguei aí ao lado dele. E aí eu vou ter um ponto B, que é o meu ponto máximo aí do seno. O que eu vou fazer? Eu vou traçar por ele uma tangente. Uma reta, na verdade, paralela ao eixo dos cossenos. Essa reta que eu acabei de traçar, que ela está na extremidade do seno e ela é paralela ao cosseno, é a minha reta cotangente, que a gente abrevia aqui como cot-G. E aí vocês podem perceber que eu estou tendo um ponto C aqui, de intersecção entre o lado do ângulo e essa reta. E aí, dessa medida a distância do ponto B até o ponto C, é que nós vamos ter aí a nossa cotangente de alfa. A fórmula também da cotangente, ela tem uma fórmula. Eu vou falar que a cotangente de um ângulo alfa é 1 sobre a tangente de alfa, desde que a tangente de alfa seja diferente de zero, porque eu não posso dividir por número negativo. Uma curiosidade que eu acho legal a gente levantar é o seguinte, cotangente de alfa 1 sobre tangente de alfa. Só que aí eu sei o quê? Que a minha tangente de alfa, ela é seno de alfa sobre cosseno de alfa. E daí eu posso ter uma outra relação da minha cotangente de alfa. Eu posso falar que ela é cosseno de alfa sobre seno de alfa. A gente vai usar a priori essa informação aqui, mas em outros exercícios, em outras situações, essa informação também é muito importante, tá? E agora eu vou falar um pouco sobre a secante e a cossecante. Novamente a gente vai achar onde que eles estão aqui no nosso ciclo trigonométrico. Então a gente parte daquele princípio, o eixo do seno, o eixo dos cossenos. Vou abrir um ângulo alfa, ok? E aí agora eu vou marcar o ponto de intersecção aí com a circunferência. Deste ponto, eu vou traçar nesse ponto M, eu vou traçar uma tangente. A tangente aí. E agora, a partir daqui, eu vou ter a minha cossecante de alfa e a minha secante de alfa. Bom, a minha cossecante, ela vai ser a medida aqui, deste pontinho aqui, nessa reta tangente, interceptou o eixo seno até a origem. Essa medida que eu tenho aqui, vou melhorar ela é o que eu chamo de cossecante de alfa. E aqui eu tenho um outro ponto de interceptação no eixo dos cossenos. E essa medida aqui é a minha secante aí de alfa. É assim, é esses lugares que eles estão representados na circunferência trigonométrica aí. E assim como no caso da nossa cotangente, elas vão ter suas fórmulas. Então, secante de alfa vai ser 1 sobre cosseno de alfa, sendo cosseno diferente de zero, né? Porque não pode dividir por zero. E a cossecante de alfa vai ser 1 sobre o seno de alfa, com o seno de alfa diferente de zero. Então, daí a gente extraiu, aí nós temos as nossas fórmulas aí da cotangente, secante e cossecante. E agora nós faremos alguns exemplos aí de aplicação das fórmulas e dos conceitos aí que são importantes aí para quando a gente estiver enfrentando situações, problemas envolvendo isso. O nosso primeiro exemplo, ele pede para calcular o valor da cossecante de menos 1035. Bom, a primeira coisa que é notável é que esse ângulo ele deu várias voltas no ciclo trigonométrico. Ele andou 1035 graus, nosso ciclo tem 360, então eu vou achar uma correspondência dele a uma volta, ok? Como que eu faço isso? Só pegar e dividir por 360 graus. Vai dar 720, vai me sobrar 315 graus. Então daqui eu vou ter que a cossecante de menos 1035 é igual aí a cossecante de menos 315 graus. Porém, a gente vai observar o seguinte, está negativo. O fato de estar negativo está me indicando que eu estou andando no sentido horário, ok?
Ou seja, ele andou, eu tô aí com 0, menos 90, menos 180, menos 270, ele parou aqui no menos 315 graus, no sentido horário. Porém, os ângulos que eu tenho valor, dos ângulos notáveis, são no sentido anti-horário, que é o sentido do nosso ciclo trigonométrico. É fácil a gente observar agora, eu vou fazer a volta, ó. Esse espaçamento aí, ó, vocês concordam que uma volta inteira é 360? Então, se eu pegar no sentido anti-horário, ele andou, na verdade, 45 graus. E daí eu vou poder escrever, então, que essa cossecante de menos 135, ela aí equivale aí a cossecante de 45 graus. Ou seja, cossecante de 45 graus, pela fórmula, vai ser 1 sobre seno de 45 graus. E agora a gente partiu para o abraço, que é a parte mais tranquila. Vai ficar 1 sobre raiz de 2 por 2. Copia a primeira, inverte a segunda fração. Eu vou chegar em 2 raiz de 2. Só que eu não posso ficar aí com... Não vou nem colocar a cossecante. Eu não posso ficar com o valor negativo. Valor negativo não, com a raiz embaixo. Então eu racionalizo multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo. Eu vou ficar com 2 raiz de 2 sobre 2. Simplificando, então eu vou ter que a minha cossecante de menos 1035 graus, ela vai ser raiz de 2. No nosso exemplo 2, ele fala para simplificar a expressão. E aí uma dica é, você tem que ter em mente as fórmulas. Seno, cosseno, cotangente, cossecante. Todas as fórmulas trigonométricas que a gente já viu em outras videoaulas aí. A gente vai ter que se lembrar para fazer as transformações e a gente vai vendo que fica mais fácil. Então a gente vai fazer a substituição aí, né? Vamos fazer o que a gente consegue fazer aqui. Então, ó, a minha tangente de alfa é seno sobre cosseno. Ok? Vou fazer uma de cada cor para ficar mais fácil. Agora, a minha cotangente de alfa, lembra da nossa fórmula? A cotangente lá era 1 sobre tangente. Só que aí lembra que aqui, ó, vou até voltar no nosso slide. Ó, lembra dessa informação? Ó, é cosseno de alfa sobre seno de alfa. Eu vou fazer essa mudança, por quê? Porque não tem muito o que eu fazer aqui nesse exercício usando a tangente. Eu vou deixar tudo em função de seno e cosseno, que é os meus ângulos principais aí. Então aqui eu vou ter cosseno de alfa sobre seno de alfa. Ok? Vamos continuar aqui. Vamos mexer para ficar igual. Aqui eu vou colocar o sinal de mais. Agora eu vou continuar as substituições aí. A minha secante de alfa é 1 sobre cosseno de alfa. Minha dica é, tenha aí as fórmulas em vista para ficar mais fácil para você enxergar. Vezes o valor da minha cotangente de alfa. E a minha cotangente de alfa eu vou substituir de novo por cosseno de alfa sobre seno de alfa. E agora o que a gente vai fazer? Bom, agora a gente vai continuar a resolução, na verdade, não tem muito para onde fugir aqui. Então vamos ver o que dá para fazer, ó. Aqui, acho que eu vou fazer até na parte de baixo, que eu acho que vai caber melhor. Então aqui cabe. Ó, eu vou trabalhar com a parte de cima, ó. O MMC vai ser cosseno de alfa vezes seno de alfa, ok? E aí a gente vai aplicar uma parte de frações aí. Encarem o cosseno como sendo número, né? Então, ó, na primeira aqui, ó, eu já tenho o cosseno de alfa. Então, eu vou multiplicar em cima por seno de alfa. Então, fica seno de alfa vezes seno de alfa. Mas, agora eu vou para a minha segunda aqui. Eu já tenho seno de alfa, falta o cosseno de alfa. Então, fica cosseno de alfa vezes cosseno de alfa. Na minha parte de baixo é uma multiplicação, então é mais simples, ó, vai ficar cosseno de alfa sobre cosseno de alfa vezes seno de alfa.
Agora a gente vai fazer uma mágica, né? Na verdade, a gente vai mexer tudo que dá para mexer. Então, ó, em cima eu vou ficar com seno ao quadrado, de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, dividido aí por cosseno de alfa vezes seno de alfa, sobre, vou até mudar a cor para ficar melhor para enxergar, né, para manter a mesma linha, sobre. Agora aqui, ó, dá para fazer uma simplificação, ó, cortei, ficou 1 sobre seno de alfa, ok? Agora, ó a mágica. Se você se lembrar, isso daqui é igual a 1. Por que é igual a 1? Pela relação fundamental da trigonometria. E aí, então, eu vou ter 1 sobre cosseno de alfa vezes seno de alfa, dividido por 1 sobre seno de alfa. E agora eu vou trabalhar a operação com fração aí normal, ó. Copia a primeira fração, inverte a segunda. E agora, simplificando aqui, eu vou chegar em 1 sobre cosseno de alfa, que por acaso é a nossa secante de alfa. Então, toda essa equação aqui é igual a secante de alfa. Vamos concluir aqui, ó. Portanto, vou copiar essa equação enorme, tangente de alfa mais cotangente de alfa sobre secante de alfa vezes cotangente de alfa. Isso daqui vai ser igual a minha secante de alfa. É a equivalência aí que nós temos desse exercício. O nosso exercício de número 3, exemplo, aí ele fala o quê? Calcule m de modo que secante de alfa igual a m menos 2 e alfa pertence ao intervalo aí de 3π sobre 4 a 2π aí, é o valor onde esse alfa tá. Bom, esse exercício parece complicado, mas vamos lá. A gente está no quarto quadrante, ok? Pela determinação que ele deu do meu alfa. Então eu estou no quarto quadrante. Vamos imaginar que tem a circunferência toda. Lembra que para achar a cossecante e a secante numa circunferência tem que traçar uma tangente. Então, ó, peguei esse ângulo alfa que eu não sei qual é, tracei uma tangente aí a ele. Eu não sei qual é o alfa, sei que ele está nesse quarto quadrante. Aí eu vou ter que a minha cossecante é essa distância aqui, ó. Eu já sei que o máximo, a minha cossecante, ela pode chegar até aqui, ó, se o ângulo estiver aqui, ó. Então, ou seja, eu tenho que a minha cossecante não, gente, desculpa, eu falei errado. É minha secante, desculpa. Minha secante está aí. Eu sei que essa minha secante, o máximo que ela pode chegar é aqui. O mínimo que ela pode chegar é aqui, se for uma reta aqui, ó, perpendicular. Ou seja, eu sei que a minha secante aqui de alfa, ela é maior ou igual a 1. Ela pode ser maior porque ela vem um pouquinho para cá, ó. E aí já passou de 1. Ou seja, eu tenho que m menos 2 é maior ou igual a 1. Daí eu vou ter que o m é maior ou igual a 3. Portanto, o meu conjunto solução é um m pertencente aos reais, tal que o m seja maior ou igual a 3. Esses exercícios é uma questão de você, eu acho sempre legal desenhar a circunferência e jogar onde pode ser, onde pode estar, fica mais fácil para resolver. O nosso exercício número 4, ele fala o seguinte, ó, se cosseno de alfa é igual a 1/4, calcule o valor de A, sabendo que o A é essa expressão enorme aí, ó, cossecante de alfa menos secante de alfa sobre cotangente de alfa menos 1. Dica é aquela mesma dica dos outros exercícios, pessoal. Vamos substituir as fórmulas aí, ó. Então, a minha cossecante, pelas minhas fórmulas, é 1 sobre seno de alfa. Aqui. Vou fazer colorido de novo para ficar melhor para enxergar.
A minha secante é 1 sobre cosseno de alfa. Aqui tem sinal de menos. E embaixo eu vou ter a minha cotangente. Minha cotangente eu vou usar a fórmula dela expressa em seno e cosseno, ok? Que faz mais sentido. Então vai ficar cosseno de alfa sobre seno de alfa. E o meu menos 1 continua aqui. Agora a gente vai partir de novo para calcular o nosso MMC aqui, tanto em cima como embaixo. Então vou fazer um risco bem grande aqui, para ficar dividido aí, para ninguém se perder. E a gente vai para a parte de cima primeiro. Bom, o MMC de seno e cosseno de alfa vai ser eles dois se multiplicando. Seno de alfa, cosseno de alfa, ok? Em cima é só ver, eu já tenho aqui o seno, então eu já cortei ele. Sobrou o cosseno para multiplicar em cima. É a mesma ideia aqui, eu já tenho o cosseno, em cima eu vou multiplicar pelo seno de alfa. E embaixo, o meu MMC já é o seno de alfa, né, que só tem ele mesmo. Então vai ficar cosseno de alfa menos seno de alfa. Fiz esse risco muito grande. Beleza? Vamos seguindo aqui. Agora a gente vai usar aquelas propriedades de fração básica, que é o que dá para fazer. Copia a primeira. Vezes o inverso da segunda. Então vai o seno de alfa lá em cima, ó. E embaixo fica o cosseno de alfa menos seno de alfa. E agora a gente vai cortar o que dá para ser cortado. Simplifiquei esse com esse. Perceba que é igual os dois, então simplifiquei também. Sobrou quase nada, né? Em cima sobrou 1 e embaixo sobrou o meu cosseno de alfa. E aí, se eu me recordar aí, ó, eu tenho o valor do cosseno de alfa aqui, ó. Então, o meu A vai ser igual a 1 sobre cosseno de alfa, que é igual a 1 sobre 1/4. Então, o meu A vai ser igual a 4. De onde que veio esse 4? Para quem se perdeu, ó, copia a primeira, inverte a segunda. Vai chegar aqui em cima no 4. Então, eu simplifiquei aí a minha equação aí que eu precisava simplificar. E é isso, pessoal. Obrigado e bons estudos.